Olá pessoal, nós vamos fazer um ensinamento aqui hoje sobre o dízimo. Muita gente fala, estuda teologia para falar o que a Bíblia não diz. Estuda teologia e faz um monte de pesquisas. Gente, se a gente procurar na Bíblia que Deus não existe, nós vamos encontrar. Se a gente procurar na Bíblia que precisamos dar o dízimo, nós vamos encontrar, certo? O que você procura, você encontra. Não que na Bíblia tenha essas divergências, mas sim quando um texto é adulterado, a gente consegue manipular ele para que entre na mente das pessoas que você tem que fazer aquilo. Eu vou fazer um ensinamento hoje sobre dízimo e não vou fazer nada além do que ler texto para vocês aqui na Bíblia sobre o dízimo, tá? E mostrar para vocês que para hoje em dia não devemos, não podemos e é proibido para hoje em dia, certo? Até porque tem coisas que se praticavam antigamente que se a gente for fazer hoje em dia, nós vamos preso. Como por exemplo, muitas religiões por aí diz que segue o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento, se você desonrasse o sábado, você seria morto. Hoje em dia ninguém pode ser morto porque desonra o sábado. Se seu filho desonrasse você poderia castigar ele brutalmente. Hoje em dia não pode, senão você vai preso. Então, isso que as pessoas dizem que segue o Velho Testamento, essas coisas, é ilusão. É ilusão porque não segue. Porque para você seguir um sistema desse, o Antigo Testamento, você teria que aplicar esses castigos. E hoje em dia não é permitido. Caso contrário, a gente seria preso, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje que para hoje em dia é proibido dar o dízimo. Vamos fazer uma pequena oração para que Deus aceite nosso ensinamento e nos dê compreendimento sobre a Bíblia, certo? Oramos. Senhor Deus e Todo-Poderoso, nos dá entendimento para que possamos entender a Tua Palavra. Que abra nossos corações e que não nos deixe o orgulho nos cegar. Não endureça nossos corações e abra nossa mente para que essa palavra venha entrar nela. E se a gente aprendeu alguma coisa errada e hoje descobrirmos que era errado, devemos e podemos mudar, certo? Amém. Gente, eu vou ler aqui em Tiago 1,5. Antes de cada ensinamento meu, eu faço uma pequena introdução de tudo que eu vou fazer, certo? Uma pequena introdução e os versículos que são relacionados ao tema. Tá eu, minhas crianças aqui do lado e minha esposa aqui. Tô sentado na cama porque não tem outro local para fazer o ensinamento, mas creio que Deus aceita, certo? Minha esposa está aqui me ajudando. Então vamos lá para o primeiro versículo de hoje. Está em Tiago 1,5, que diz assim, olha: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Esse não lança rosto, gente, não faz pouco caso. Se você pedir com fé e com sabedoria a Deus, ele lhe dá, certo? Então o versículo se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não faz pouco caso, certo? Vamos para o segundo versículo, que está aqui em Mateus 19, que é um texto bem curioso. Eu vou ler a partir do 5. E Jesus diz, e disse-lhe: portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Assim não serão os dois, mas só uma só carne. Disseram-lhe eles: então por que nos mandou Moisés? Gente, eu vou logo para o que interessa aqui pra gente,
que é o 10. O 10, os próprios discípulos de Cristo diz assim, olha, disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus disse, ele porém lhe disse, nem todos podem receber esta palavra. Gente, a gente estuda, a gente ensina, a gente dá o nosso melhor. Porém, se a pessoa não aceita, não tem como aprender, não entra na mente da pessoa. É o que a gente vai ler aqui hoje, certo? Põe aí em Provérbios 8:22, por favor. A gente temos que abrir nossa mente, certo? Eu vou ler mais para baixo aqui para vocês. Em Mateus 19 de novo. Eu esqueci de ler uma parte bem interessante. Mateus 19. É a partir do 10. Disse-lhe a condição da mulher relativa ao homem, não convém casar. Ele porém vos disse, nem todos, ele porém lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem é concedida, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que a si mesmo castraram. Por causa do reino dos céus, quem pode isto receber? Gente, quando Cristo diz assim, olha, tem eunuco que foi castrado do ventre da mãe, já nasceu eunuco. Tem eunuco que foi castrado pelos homens. E tem eunuco que castrou a si mesmo. Aqui está se referindo a entendimento, gente. Tem gente que ele foi castrado pelos homens. Eles aprenderam coisas ruins em religiões ruins, que não estuda para passar para as pessoas. E eles eles foram castrados pelos homens. E tem gente que cegou o entendimento do ventre da mãe. Como, por exemplo, tem pessoas que nascem loucas. Então ela não pode compreender a palavra de Deus. Certamente que serão salvas, certo? Por isso. Mas elas nasceram assim. Elas nasceram sem entendimento. E tem aquelas pessoas que os homens, com suas práticas maus, cegaram o entendimento dos homens. E tem pessoas que elas a si próprio elas se castram, ela não aceita a palavra de Deus, não importa o que você faça, não importa que idade ela tenha, mas ela não aceita a palavra de Deus. Então ela a si própria ela se castra. Ela não deixa, ela endurece o seu coração e não deixa que a palavra de Deus entre no coração dela. Esse é o entendimento para essa palavra. Tem eunuco que nasce castrado do ventre da mãe, tem eunuco que é castrado pelos homens, e tem o eunuco que a si mesmo se castra. Gente, esse é o entendimento sobre essa palavra. Gente, eu não fiz teologia nem nada disso, até porque eu creio que teologia, muitas das vezes, ela desvia nosso foco. Porque a Bíblia diz assim, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus ele vivifica, mas se você lê só a Bíblia sem entendimento, sem pedir entendimento igual o Tiago fala, você vai se tornar um ateu lendo a Bíblia, porque você vai encontrar aqui erros na Bíblia, nessa Bíblia aqui. Você vai encontrar adulterações, você vai encontrar textos que não cabem aqui, textos falsificados, essas coisas. Obviamente que na Bíblia original não vai ter isso, certo? Então cabe a gente estudar para compreender o que é certo, o que é errado se dizer, certo? Então, gente, eu peço a vocês que estudem um pouquinho,
Se vocês não gostaram do que foi lido aqui, não descartem esse ensinamento. Vocês só peguem suas Bíblias, estudem, vá, porque hoje em dia nós temos muitos meios de estudar a Bíblia. Tem o Google, tem o YouTube, tem as Bíblias online, tem a Bíblia século XXI, que ela já vem com os textos adulterados, ela já vem grifado entre parênteses e conchete. Se você nunca viu falar que na nossa Bíblia tem textos adulterados, você vai lá em João 8, que você vai ver, na século XXI. Você vai ver, ele começa no 7, se não me falha a memória, ele começa no 7, no finalzinho do 7 e termina no 8. Esse texto é todo adulterado, é um texto muito bonito, um texto sobre a passagem da mulher adúltera, mas é todo adulterado. Ou seja, uma coisa que foi adulterada não foi dita por Deus, certo? Não foi mandada por Deus, então é falso, certo? Não importa que as pessoas digam, não, mas porque foi uma pessoa... Não importa, foi adulterado, não foi da época, então não é lícito ler nas igrejas, certo? Eu vou ler uma coisa para vocês aqui, que está em Provérbio 8:22, que as pessoas cometem, certo? Elas dizem assim, olha, não porque eu fiz teologia, porque eu faço teologia. Gente, a teologia quer dizer estudo sobre a Bíblia. A partir do momento que você pega a sua Bíblia e se dedica a estudar, você está fazendo sua teologia. Agora o que eu faço? Faço minha teologia sem pensamento de terceiros. Por quê? Porque pensamento de terceiro pode ser falho. Como por exemplo, e em cada Bíblia existe só um minuto. Existe essas passagens aqui, olha. Acima de cada texto a ser começado, existe um título. Existe uma palavra indicando o que ali vai ser dito, certo? Como por exemplo, a mulher adúltera. O texto vai se referir sobre uma mulher que adulterou, certo? Aqui em Provérbio 8:22 temos um texto curioso que diz assim, olha, o título dele diz assim: a sabedoria existe desde a eternidade, certo? Só que você lendo esse texto aqui, você vai entender que esse texto está se referindo a Jesus Cristo e não a sabedoria. Até porque o texto diz que foi gerada, foi ungida, se tornou seu aluno. Então, se a sabedoria um dia foi gerada, significa, se Deus um dia gerou a sabedoria, significa que um dia ele não foi sábio. Então, gente, isso para mim é descartado. Isso para mim é teologia. Para mim é descartado. Não tem serventia nenhum um título desse aqui dizendo que Deus gerou a sabedoria. Tem muita gente que diria, não, mas o prefácio não quer dizer isso. Ele está dizendo, não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que Deus gerou a sabedoria. Mas não é verdade. Caso contrário, Deus não teria sido sábio, certo? Esse texto aqui, ele fala sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a porta, fala no final, certo, gente? Então, gente, esse negócio de teologia, você estuda teologia para falar o que a Bíblia não fala, não é lícito. Não é lícito. Obviamente que tem gente estudioso, gente de boa índole, que vai lhe passar coisas corretas, certo? Na teologia, em igrejas que tem por aí. Só que o seu maior incentivo é a Bíblia. Pare de ler coisas escritas pelo homem, até porque a Bíblia diz assim, olha, se não me falha a memória em Mateus, a Bíblia diz assim, olha, o que sai da boca do homem é lascívia, prostituição, glutonaria, bebedice, fofoca, não nessa ordem, mas esse texto fala sobre isso. Então o que sai da boca do homem
não é lícito, não é legal. O que o homem fala de bom não procede dele, é dom de Deus, certo? Eu falo isso para você, gente, porque tem gente que se prende à teologia, ele se prende, e ela mata. A Bíblia fala claramente, a letra mata, mas o espírito vivifica, certo? Então vamos lá para Jó, isso mesmo, não, Mateus, né? Só um minuto, Jó. Jó 12:12. A Bíblia diz assim, olha, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Gente, tem um versículo em Provérbios, se não me falha a memória, que diz assim, olha, com a sabedoria, com a idade vem a sabedoria. Gente, quando a gente for ficando mais velho, o ideal é que a gente vá ficando mais sábio. Eu considero vocês, todo mundo sábio para compreender o que vai ser dito aqui, certo? Com a idade vem a sabedoria. E eu tô ficando uma pessoa já velha, então eu tô buscando conhecimento sobre a palavra de Deus. Caso contrário, eu vou morrer sendo crente em pastores, eu vou morrer sendo crente em teólogos, eu vou morrer sendo crente em irmãos que eu confio, e não vou morrer sendo crente lendo a Bíblia, certo? Eu tinha muita preguiça de ler a Bíblia, mas agora eu ainda tenho. Mas eu faço um esforço e leio, porque para mim é um esforço. O que é bom para Deus, para a gente é um esforço. Paulo diz, quando eu faço o que quero, desagrado a Deus. Quando faço o que não quero, agrado a Deus. Por quê? Porque quando a gente fazemos o que não é bom para nós, estamos fazendo a coisa correta, certo? Eu sou preguiçoso para ler a Bíblia, eu leio a Bíblia de vez em quando eu volto do serviço, mas eu estou buscando, e graças a meu bom Deus, o que eu passo para vocês é entendimento puro que Deus me dá, certo? Então vamos lá, gente. A gente vamos ler em Provérbios 12:23. Em Provérbios 12:23, diz assim, olha, o homem avisado, isso, o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a estultícia. Gente, em algumas traduções está escrito assim, o homem sábio, não é tonto. O homem tolo é estultícia, é um tonto, certo? Então, gente, tem um versículo aqui em Provérbio também, que eu gosto muito de Salomão, em Provérbio, em Eclesiastes, se não me falha a memória. A Bíblia diz assim, olha, não fale aos ouvidos de um tolo, porque ele não pode absorver sabedoria. Então, gente, muita gente diz assim, olha, eu tenho que pregar para todo mundo. Não é verdade. A Bíblia diz assim, quando entrares numa casa, sauda-os com a paz do Senhor, porém se ele não aceitar, bate a poeira do solado do teu pé e sai. A Bíblia diz assim, não fale aos ouvidos de um tolo, porque ele não pode absorver sabedoria. A Bíblia diz assim, olha, aquele que pecar contra o pai será perdoado. Aquele que pecar contra o filho será perdoado. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora e nem nunca. E a esses digo que não orem. Em algumas traduções, gente. Então, tem coisas que nós não podemos fazer. Muitas das vezes a Bíblia diz coisas que não quer dizer. E a Bíblia não diz coisas que quer dizer. É meio confuso, né, gente? Mas a Bíblia diz assim, olha, Moisés falava com Deus face a face. Mas tem um versículo em João que diz assim, olha, Deus nunca foi visto por alguém, por ninguém, mas sim o Filho que o fez revelar.
Então, gente, a Bíblia deixou coisas pra gente que só vai saber quem estudar a Bíblia. Parar de buscar conhecimentos de homens. A Bíblia diz assim, olha, e muitos terão comichões nos ouvidos, dando ouvido a fábulas e ensinamentos de homens, certo? Então que a gente possa parar de escutar tantos homens e focar na Bíblia, certo? Estou um pouco rouco, gente, que fez um pouco de frio ontem, mas vamos lá. Vou grifar aqui o que eu já li. Em Eclesiastes 10:1, a Bíblia diz assim, olha, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, inutiliza unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra, uma pouca de estultícia. Gente, tem gente que é apto com as palavras e ele é apto com as palavras e ele é bom aos ouvidos e fala 10 verdades da palavra de Deus. Porém, uma mentira que ele falou naquele meio é a mosca morta. Ele arruína, aquela mosca morta arruína todo um unguento de perfume. Aquela palavra mentirosa que ele falou no meio de 10 textos bons que ele falou, aquela mentira arruína tudo que ele falou, certo? Então esse é o entendimento sobre esse versículo. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro em unguento do perfume, assim é para a palavra de Deus. 10 verdades e uma mentira, as 10 verdades não valem, certo, gente? Então não adianta você ser estudioso e falar coisas que a Bíblia não fala. Você ir atrás de coisas que a Bíblia não diz. Eu prefiro a Bíblia. João Ferreira e muitas pessoas que traduziram a Bíblia pecaram nas primeiras versões e não fazer o que a 21 fez hoje, grifando esses textos paralelos, que as pessoas chamam de texto paralelo, que são textos falsos. Então, gente, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro João, eu prefiro Mateus e Lucas, do que teólogos renomeado como estudiosos, cientistas. Eu prefiro Paulo e Pedro, certo? Então vamos lá, gente. Gente, muitas das coisas que eu falo para vocês aqui, eu tenho muito cuidado no falar, certo? Porque a Bíblia diz em Provérbios, em Apocalipse 22:19, a Bíblia diz assim, ó: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Gente, eu tenho muito medo de mentir para vocês aqui, por causa dessas passagens aqui e de outras que tem aqui na Bíblia, certo? Então, gente, eu só estudei só até a 4ª série, mas graças a Deus ele me dá entendimento sobre o que eu estou lendo. Gente, quando você lê um texto que está escrito assim, olha, eu taquei uma pedra, eu arremessei uma pedra, eu zuni uma pedra, eu deixei cair uma pedra. Gente, o contexto o contexto da história tem que ser o mesmo, mas não importa o jeito que é falado. Eu taquei, eu arremessei, eu zuni, eu joguei, tudo vai de encontro com o texto, certo? Então muitas das vezes eu e algumas traduções da Bíblia vai falar assim, eu taquei, eu arremessei, eu joguei. Gente, isso não é erro, isso não é erro, isso é apenas uma diferença de linguagem, certo? Mas isso não é erro. Então, é só a tradução da Bíblia que muda, certo? Então vamos lá. Aqui em Apocalipse diz, olha, não tire nada desse livro. Tem em Mateus, não acrescente nem retires. Tá em Provérbios,
esse mesmo contexto, não acrescente nem retire. Está em Provérbios, está em Jeremias, está em Deuteronômio. Em Deuteronômio está escrito dessa forma: fazei tudo com ordem e decência, nada lhe acrescentarás nem lhe retirarás, certo? Então, gente, o que eu procuro fazer para Deus e para vocês que estão ouvindo, eu procuro fazer com certeza do que eu tô lendo. Eu não falo mentira aqui, certo, gente? Falo só o que a Bíblia diz. Agora, gente, vamos para os textos que falam sobre o dízimo, certo? Deixa eu grifar aqui mais um. Esse texto de Apocalipse faz parte da introdução. Em 1 Coríntios 7, 9, 7, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. A Bíblia diz claramente o que é para a gente hoje em dia doar para a igreja. O nosso dízimo seria isso que eu vou ler agora. E muita gente conhece, mas não pratica. Em 2 Coríntios 9, 7, a Bíblia diz exatamente assim, olha. 2 Coríntios 9, 7. Aqui está em crônica, só um minuto, gente. Segunda Coríntios. Só um minuto. Em 2 Coríntios 9, 7, gente, a Bíblia diz assim, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Gente, esse versículo é o que nós temos para hoje. É o que nós temos para dar hoje, para doar. Gente, no Antigo Testamento, o dízimo era pago, era obrigação, era 10%. Mas para hoje em dia temos esse versículo que diz assim, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com força nem por violência, porque Deus ama aquele que doa com alegria. Doar e não pagar. O dízimo era pago, obrigatório, certo? Para hoje em dia temos 2 Coríntios 9,7. Temos uns textos aqui que são o que as pessoas contestam, né? Diz assim, não, mas em Mateus 23, Jesus Cristo manda a gente dar o dízimo. Que para muita gente, Mateus 23 é Novo Testamento. Gente, Mateus 23 é Novo Testamento. Mas só é Novo Testamento após o falecimento de Jesus, certo? Eu vou ler em Hebreus mais tarde aqui um pouquinho e vocês vão compreender o que é que eu estou falando. Só é Novo Testamento após a pessoa que o fez ter morrido, certo? Então o texto que muita gente diz que Cristo manda doar o dízimo, está aqui em Mateus 23, se não me falha a memória, que está aqui também. Em Mateus 23, que diz assim, olha. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante. Gente, muita gente não vai fazer ênfase em lhe explicar que o mais importante aqui, que a Bíblia diz aqui, o mais importante do que o dízimo. O texto vai dizer aqui agora, o mais importante. O dízimo não é o mais importante. Eu fui numa igreja, visitar uma igreja, que eu não faço parte de igrejas, mas eu fui numa igreja esses dias, que o pastor disse, olha, vocês não dão o dízimo e depois fica se perguntando, por que que Deus não me abençoa? Gente, ele quis dizer que Deus só pode abençoar uma pessoa se a pessoa der dízimo. Gente, não é verdade, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Isso são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são gananciosos. E a Bíblia diz, se não me falha a memória,
Eu não vou falar o versículo para não mentir em nome de Deus. Mas a Bíblia diz assim, ó, e esses são cães gulosos que não se podem fartar. E esses são pastores. Sabe, pastores, eles não compreendem nada da palavra de Deus. E cada um torna o seu próprio vômito. E só querem mais. Eles não podem se fartar de dinheiro, porque eles amam o dinheiro. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, ali está o seu Deus, certo? Então, gente, tem gente que ama o dinheiro, ele faz de tudo para ganhar dinheiro, até vender a palavra de Deus, erroneamente, mas faz. Então, gente, Mateus 23, ele continua dizendo assim, ó, desprezai os mais importantes, importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Gente, o mais importante que a Bíblia cita também em Gálatas é o amor. O amor. E para muita gente, o mais importante é o dízimo, é o dinheiro, é condições financeiras. Só que Cristo diz aqui claramente que não é o dízimo. E muita gente diz assim, mas você não falou que ele manda praticar essas coisas. Sim, ele diz, olha, dê o dízimo, sem omitir o amor, a misericórdia, a compaixão pelo seu próximo. Gente, eu vejo pregações de TVs, essas coisas que dizem assim, olha, se você não tem dinheiro e ganhou pouco, doe, porque Deus vai te abençoar. Se você não ganhou nada, peça emprestado e doe. Gente, essa pessoa está fazendo com que esse irmão ele se endivide, fique bem endividado para dar dízimo na igreja. São pessoas cruéis, são pessoas que não têm amor ao próximo. Ele tem um Honda Civic na garagem enquanto a gente anda de bicicleta, certo? Ele tem carro de luxo, tem fazendas, enquanto tem gente morrendo no Brasil. Tem gente que diz assim, não, mas eles vão para fora, eles fazem doações fora. Gente, a minha Bíblia e a sua diz assim, olha, ajudai os seus, ajudai os pobres, principalmente os seus, certo? Primeiro a gente tem que começar a nossa obra aqui no Brasil. Se aqui no Brasil ainda tem muita gente morrendo de fome, por que eu vou sair para fora para doar para outro país? Gente, eu não estou dizendo que não devemos fazer. Eu estou dizendo que o que a Bíblia nos manda é os nossos. Primeiro os nossos, depois os outros, certo? E muita gente acha que está fazendo bem. Sim. Gente, não importa o que você faça. Se é bom, se é ruim. Se Deus disse que não é para fazer, não é para fazer. Por exemplo, tem uma pessoa que chama Uzá, eu já citei no outro vídeo. Chama Uzá. A Arca da Aliança ia tombar e ele colocou a mão para segurar ela. Porém, um dia foi dito que ninguém poderia tocar na Arca da Aliança. E ele morreu ali mesmo, foi fulminado ali mesmo, certo? Gente, o que ele estava fazendo era uma coisa boa. Porém, foi dito que não era para fazer. Gente, não importa o que você vai fazer. Se foi dito que não era para fazer, não é para fazer. Não importa o que a gente pensa. Importa o que Deus diz para nós, certo? Então vamos para Hebreus 9:15, do 16 ao 17. É esse aqui, Dani? Uhum. Hebreus 9:15. Sim, só um minuto, gente. 9:15, do 16 ao 17. E por esse mediador do Novo Testamento, e por isso é mediador do Novo Testamento, para que intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa
da herança eterna, porque onde há testamento é necessário e que intervenha a morte do testador, porque o testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver. Gente, o que esse texto diz aqui é que um testamento só tem valor depois que a pessoa que o fez tenha morrido, certo? E aqui, só um minuto. E aqui, em Mateus 23, quem está falando é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está falando. Então, ele ainda está vivo. O testamento dele ainda não é válido, porque ele ainda está vivo, certo? É ele quem está falando. E aqui em Hebreus temos claramente um versículo que diz: o testamento de uma pessoa só é válido após ela morrer. Por isso, gente, que ele manda a gente dar o dízimo, sem omitir o amor, a compaixão pelo próximo. Porque aqui ele ainda estava seguindo a lei do Pai. E na lei do Pai se dava dízimo, se pagava dízimo, certo? Então ele só fala isso porque ainda está na lei do Pai. Gente, o testamento dele só vai passar a valer quando ele morrer, certo? Muita gente nunca ia lhe falar isso. Muita gente nunca ia ler esse versículo do jeito que eu estou lendo para vocês, certo? Aqui em Mateus 10, 8, 9 e 10, a Bíblia diz assim, ó, isso são ordem de Cristo para nós, para os discípulos dele que ficaram, certo? E para a gente copiarmos. Paulo diz assim, olha, vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Deus e de Cristo. Então, o que ele deixou escrito para que os profetas fizessem, nós deveremos imitar, certo? E a Bíblia diz assim, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não... Só um minuto, gente. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpargatas, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Gente, o versículo é bem claro: de graça recebeste, de graça dais. Tem um versículo que Paulo diz assim, gente, eu faço a obra de Deus gratuitamente, e ai de mim se não fizer, porque essas mãos proveram o meu sustento e o sustento dos que comigo andavam. Gente, Paulo, ele trabalhava, ele era construtor de tendas. Era como se fosse um pedreiro de hoje em dia, que sou eu. Trabalho como pedreiro. Então, gente, ele trabalhava para se manter. Não vivia nas custas dos outros, como esses pastores atuais. Vivem pedindo, são bajuladores de irmãos, são, sabe, pessoas que ficam mendigando o dinheiro do seu próximo. A Bíblia diz assim, olha, trabalhai dia e noite para não ser pesado ao teu irmão. Gente, para uma pessoa viver do evangelho, igual muitas pessoas questionam, não, mas tem um versículo que diz que o profeta tem que viver do evangelho. Sim, você tem que se dedicar só àquilo. Se você tem um trabalho, viva do seu trabalho, certo? Até porque a Bíblia diz que aquele que é casado divide o tempo de Deus com sua mulher. Então, se você trabalha e tem uma família, você não é empenhado dia e noite no evangelho.
é ilusão. Você dizer, não, eu sou empenhado dia e noite e trabalho, não. Você não é empenhado dia e noite. Agora, se você fizer disso, o seu estar, a sua, eu não diria uma profissão, eu diria o seu trabalho. Se você fizer disso o seu trabalho, você é digno que a igreja lhe dê roupas, você é digno que a igreja lhe dê um meio de comunicação, você é digno que a igreja lhe dê um meio de locomoção. Alimente você e os seus, que seria o da sua família. Porém, se você tem trabalho e não se empenha dia e noite na obra de Deus, você está errando. Você está errando. A Bíblia não diz isso, certo? E dízimo, eu vou mostrar para vocês aqui ainda. Aqui ainda a gente ainda não acabamos. Vamos para Mateus, Mateus 6, 19. A Bíblia diz assim, olha. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Gente, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde está o seu amor, está o seu Deus. Gente, tem gente que ele é apaixonado por dinheiro. Gente, eu moro num canto tão pequenininho aqui e eu tenho um sonho de um dia construir uma casinha maior para mim. Mas foi o que Deus me deu. Por enquanto, para mim tá muito bom, certo? E tem gente que ambiciona tudo. Ele quer tudo. Tem gente que diz assim, olha, irmãos, vá para a igreja porque Deus vai lhe abençoar. Se você tem 2 casas, doe uma, porque Deus vai lhe fazer você prosperar. Se você tem 2 carros, doe um, porque Deus vai fazer você multiplicar. Agora eu lhe pergunto, gente, se você tem 2 casas, Deus não já fez você prosperar? Você não já tem 2 casas? Você não consegue morar em 2 casas, certo? Se você tem 2 carros, gente, Deus já fez você prosperar. Então, se você vai para a igreja buscando essas coisas, você vai encontrar. Mas você não pode encontrar Deus, porque você não está indo atrás de Deus, e sim de bens materiais. A Bíblia diz assim claramente: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vem e consome, onde os ladrões roubam. Ajunteis tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões podem roubar, certo? Eu tenho vontade de ter uma vida melhor, uma casa melhor, uma casa com garagem, que é o meu sonho, mas eu não faço disso a minha lição de vida, eu não faço disso o meu intuito de trabalhar só para isso. O meu intuito de trabalhar é manter minha família, dar uma condição de vida boa para elas, um bom alimento, uma boa roupa, mas eu não visiono o que não é meu. Gente, o que não é meu, Deus não me deu. Se eu conseguir, é um meio ilícito, não é lícito. Se eu botar o carro na frente dos bois, certo? Então eu espero o meu tempo, eu espero o melhor, eu espero o tempo de Deus para minha vida, certo? Gente, desculpa se eu não sou igual aquelas pessoas que pregam, que ensinam gritando essas coisas. Eu creio que não é necessário. Eu creio que uma palavra bem falada, eu creio que é bem melhor do que um grito, porque o grito ecoa e some logo, e a palavra bem colocada, ela fica em nossos corações, certo? Gente, vamos aqui para Deuteronômio 14, 24, que a Bíblia diz assim, olha: e quando, gente, esse versículo aqui é para vocês verem que o dízimo, ele não era dinheiro na antiguidade.
Não, mas o dízimo tem que ser dinheiro. Não, gente. Aqui o versículo vai ser bem claro. O dízimo não era dinheiro. Já existia dinheiro. Um dia, Abraão, até no tempo de Abraão, um dia a Bíblia diz assim, olha, a mulher de Abraão morreu e ele comprou um terreno por alguns ciclos de prata. Era o dinheiro da época, certo? Então no tempo de Abraão já havia dinheiro. E o texto aqui, gente, ele diz assim, olha, está em Deuteronômio 14, 24 até o 26. E o texto diz assim, ó, e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para pôr ali o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro. Gente, eu esqueci de ler aqui mais em cima, aqui no 23, vou começar a partir do 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos dos teus grãos, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o lugar te for tão comprido que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejar a tua alma, por vaca e por ovelhas e por vinhos. Gente, em algumas traduções a Bíblia diz assim, olha, se o lugar que Deus escolheu para tu dar o dízimo for longe, pega o dízimo e troca ele por dinheiro. Chegando no local onde tu escolheu, pega o dinheiro e torna a trocar ele de novo por dízimo. Ou seja, se eu posso pegar o meu dízimo e trocar por dinheiro, obviamente que o dízimo não é dinheiro, o dízimo é outra coisa. E a Bíblia fala aqui sobre alimentos, sobre alimentos de colheitas, que seria anualmente e não mensalmente, certo, gente? As pessoas, eles querem seu dízimo todo mês, mas ninguém diz que na antiguidade o dízimo era dado anualmente, certo? E era colheitas, era alimentos. Ou seja, agora se você fizer uma cesta básica e dizer, olha, pastor, esse é o meu dízimo, ele não vai aceitar. Sabe por quê? Ele pode até aceitar e fazer uma doação, mas ele não vai aceitar de coração, porque o negócio dele é dinheiro. A Bíblia diz claramente, e esses são pastores, e esses são cães gulosos que não se podem fartar de dinheiro, porque eles só pedem dinheiro, certo? Gente, se eu trabalhei, tô parado, trabalhei somente um dia na semana e ganhei R$100 e o meu gás faltou, o gás é justamente R$100. Eu tenho que pegar R$10 dar para a igreja e fico sem comprar o meu gás, porque 90 não dá, certo? Ou eu me endivido para dar o dízimo na igreja, ou eu compro o meu gás. Mas o correto a Bíblia diz que o dízimo é destinado aos órfãos, às viúvas, aos levitas, aos estrangeiros que estão dentro das nossas portas, e aos pobres. Gente, se eu não trabalhei esse mês, não ganhei dinheiro nenhum, eu estou pobre, precisando do dinheiro. Esse dízimo também poderia e deveria ser destinado a mim, certo? Mas você não vai encontrar muita gente que lhe diga,
isso do jeito que eu estou dizendo. No YouTube sim, já tem gente que eles falam isso. Muita gente fala, mas continuam arrecadando o dízimo, o que é errado. Não, porque nós não devemos. Gente, se você tem um dízimo para dar e você está precisando, usem o dízimo para. Sim, mas ele ainda continua arrecadando o dízimo. O dízimo para hoje em dia é proibido. Não pode. O que pode, gente, doar. Você pode doar. Por exemplo, em Deuteronômio está escrito: fazei tudo com ordem e decência, nada lhe acrescentarás, nem lhe retirarás. Antigamente você só podia dar 10%. Se você fosse dar 12%, era proibido eles aceitarem, eles não aceitavam. Hoje em dia, se você for na igreja e dizer, pastor, hoje eu estou tão feliz e vou dar 12%, eles aceitam, porque o negócio deles é dinheiro. Então, gente, não poderia dar mais que 10%. Mas para hoje em dia eu posso dar 50% se eu quiser. Eu posso dar 50% do meu salário que eu ganhei durante o mês, se for do meu coração. Eu posso também dar 5% do meu salário, certo? E tem que ser aceito não pelo homem, e sim por Deus. Porque o aval quem dá é Deus e não o homem. Então, gente, antigamente não se podia dar mais de 10%. Hoje em dia pode. Antigamente não se podia dar menos. Hoje em dia pode, certo? O texto mais lido do mundo, na minha concepção, e tenho quase certeza disso, é Malaquias 3:10. Em Malaquias 3:10 é o texto mais usado pelos pastores fajutos, que tentam tomar o seu dinheiro de qualquer jeito, certo? Eles inventam o dízimo, o trismo, eles inventam oferta alçada dupla, oferta alçada tripla. Eles inventam essas coisas para roubar o nosso dinheiro. Eles fazem colherzinha de pedreiro ungida e vendem por R$ 1.000. Eles vendem meia ungida, eles vendem vassoura ungida. Gente, mas e a minha fé? Ela não vale de nada? Porque que eu saiba, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, a fé é a base de tudo. Eu não preciso de uma meia ungida, gente. Eu não preciso, não careço. Eu preciso da fé em meu Deus, certo? Não, mas porque aqui fizeram uma macumba para você e nós estamos lhe enviando um óleo ungido. Gente, eu não preciso de óleo ungido. As pessoas fazem, até pessoas próximas a mim, elas me mostram, me falam isso, mas não entra na minha mente, sabe por quê? Se eu creio que uma macumba feita para mim pode me prejudicar, eu estou achando que aquela macumba é maior do que o meu Deus. Gente, eu estou achando que aquela macumba é maior do que Deus. Porque eu pedi proteção a Deus, mas eu tenho que passar um óleo ungido porque só Deus não vai resolver. Gente, a gente tem que parar com isso. A fé é a base de tudo. Primeiramente o amor, segundo a fé, é a base de tudo, gente. E tem gente que tem essas besteiras, água batizada no monte, essas coisas. Gente, para mim, me desculpa quem está ouvindo e tem essas práticas, me desculpa, mas eu sou obrigado a dizer. Isso para mim é uma besteira. Isso é uma besteira. O meu Deus pode tudo. O Deus que eu estudo na Bíblia e sirvo a Ele, não estou dizendo aqui que sou santo, certo, gente? Eu estou dizendo que sou tão pecador ou mais do que qualquer um que está assistindo meu vídeo, certo? Porém, Deus me deu o dom de ensinar. Em Romanos, a Bíblia diz assim, olha, todos são profeta? Não. Todos falam em língua? Não. Todos têm um dom de cura? Não. Todos têm um dom de ensinar? Não. Gente, o meu dom que Deus me deu é ensinar. E eu falo de uma maneira que as pessoas possam compreender. Porém, as pessoas têm que estar com o coração aberto. Quando a gente fala de coração na Bíblia, é a mente, certo? Então, vamos para o texto, gente. Aqui em Malaquias 3:10, a Bíblia diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Gente, o que é mantimento? Eu li para vocês que o dízimo na época era alimento.
Agora aqui a gente vê um texto de novo que diz mantimento. Mantimento ainda é alimento. Ah, eu vou no mercado fazer mantimento, certo? Eu vou no mercado comprar mantimentos para manter. Eu creio que a palavra vem daí, manter. Então, gente, aqui o dízimo ainda era comida, mas muita gente só aceita se for dinheiro. E o texto continua dizendo assim, ó, para que haja mantimento em minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, até o qual, né? E por causa de vós repreenderei o devorador. Até o qual? E por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo. Vós não será fértil, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, muita gente diz assim, olha, o devorador é Satanás. Gente, não, você não leu o texto. Você lê o texto, você vai ler de novo, pegue o texto, vai ler de novo. Certo, gente? Pare. Teve um irmão que falou para mim, irmão, eu já li a Bíblia 4 vezes. Eu falei, irmão, eu não li a Bíblia ainda nenhuma vez. Eu procuro ler 10 versículos e compreender pelo menos 5. Eu prefiro entender pelo menos 5 do que ler a Bíblia inteira e não compreender nada, gente. Você ler um texto desse e dizer que Deus está se referindo ao devorador, a Satanás, a janela... Gente, eu vou explicar para vocês o que significa isso. Quando o texto aqui diz sobre janela do céu, é chuva. É chuva, gente. Quando um sertanejo, eu já morei no sertão, eu sei. Quando o sertanejo olha para o céu e vê chovendo, ele diz, nossa, meu Deus, bênçãos do céu. Gente, quando a Bíblia se refere às janelas do céu aqui, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida, ele está se referindo à chuva, simplesmente à chuva. A gente tem que parar com isso de ouvir o que as pessoas falam, leiam a Bíblia e compreendam o que elas falam, certo? Quando a Bíblia diz assim, olha, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Gente, o devorador aqui é o gafanhoto e muitas pestes que comem a lavoura. Quando Deus diz que vai repreender o devorador, é isso. Repreender o gafanhoto, o pulgão, o mofo que dá na sua lavoura. É disso que o texto está se referindo, gente. Mas as pessoas elas inventam uma resposta para isso aqui, mas é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a resposta, porque tudo que eu falo em um versículo, eu falo sobre a resposta dele. Gente, diz assim, olha, o fruto da vossa terra e da vossa vinha no campo, e será fértil, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, fertilidade é a terra. Quando a chuva cai, você faz uma colheita, aquele resto de planta que ficou serve como adubo. Para aí um pouquinho. Vai. Voltamos aqui, gente. Tinha um barulhinho aqui, um gato tava fazendo uma zoada aqui, eu tive que tanger ele, certo? Vamos continuar aqui em Deuteronômio 5:3. A Bíblia diz claramente aqui, gente, assim, olha, não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Gente, o texto é claro, o concerto aqui é o Antigo Testamento, que a Bíblia cita, certo? A Bíblia diz assim, olha, não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas sim conosco, que aqui estamos vivos. Então, gente, os 10 mandamentos foi para a época dos israelitas, que viviam presos
sendo escravo no Egito. O dia de descanso do sábado foi feito por causa deles. O dízimo também foi feito na época. Foi feito para não para os antigos, como por exemplo para Adão, Enoque. Não foi feito para eles, foi feito para a época dos israelitas, para a época de Israel. O texto aqui é claro, gente, diz assim, ó: não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Está em Deuteronômio 5:3. Isso é uma resposta clara, gente. Muita gente diz, não, mas por quê? Gente, não tem porquê, gente. Isso são versículos que aqui está escrito. O dízimo era destinado para aquelas pessoas e não para nós hoje que somos gentios. E o nosso profeta é Paulo, certo? O nosso profeta é Paulo. Obviamente que toda a Bíblia nos serve de aio. Aio quer dizer tutor, quer dizer aquele que ensina. Então toda a Bíblia é para nos ensinar, certo? A não cometer coisas falhas. Mas tem coisa, gente, que foi eliminada da nossa Bíblia para nós hoje em dia. Foi acabada, não existe mais. Mas tem gente que continua. Por quê? Porque tem dinheiro incluído. Você pode perguntar a um pastor: pastor, eu posso comer carne de pato? Ele vai dizer, não pode, meu filho. Por que você não pode? Não, porque a Bíblia diz que se um animal não remói e não tem as unhas fendidas, significa que eu não posso comer ele. Então o pato ele tem membranas. Eu não poderia comer um pato nos dias de hoje, se eu seguir o Antigo Testamento. Ele diz, não, mas isso aí foi na lei antiga. Na lei antiga não podia, na verdade não podia se comer esses animais, como o pato, o porco, a cobra, o mussum, esses animais, certo? Ele vai dizer, não, você pode, porque isso aí foi na lei antiga. Para hoje em dia, nós estamos no Novo Testamento. Então no Novo Testamento pode sim comer. Aí você vai fazer a seguinte pergunta a ele: pastor, mas e o dízimo também não era da lei antiga? Por que eu preciso praticar o dízimo hoje em dia? Ele vai um pouco se irritar com você, porque quando essas pessoas não têm resposta, elas se exaltam, elas ficam com raiva. Ela diz, irmão, onde você aprendeu isso? Não é assim que se procede, irmão, vamos vigiar na terra, sabe? E tem uma resposta que eles sempre falam: a Bíblia tem razão que até a própria razão desconhece. Gente, isso não é resposta. A Bíblia tem explicação praticamente para tudo, mas eles não têm uma resposta e lhe dá essa resposta que não é resposta, certo? Então vamos lá para mais um versículo que está aqui em 2 Coríntios 7:13. 7:13 e o 14. Que diz assim, olha: se eu cerrar, escutem bem, gente, essa é a resposta para Malaquias 3:10 que a gente leu na estante, certo? Sobre o gafanhoto, sobre a chuva, sobre doenças. Essa é a resposta para o Malaquias 3:10, porque tudo que eu leio tem que ter um versículo contra a prova, que mostra que o que eu falei é lícito, é verdade, certo? Então o versículo diz assim, ó: se eu cerrar os céus, cerrar significa fechar, trancar. Um dia, quando Jesus morreu, ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele entrou em um local onde estavam os seus discípulos confinados. E as portas estavam cerradas, ou seja, trancadas. Mas mesmo assim ele entrou. Cerrar quer dizer trancar, certo? Então o versículo diz assim, olha: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consomam e
consomam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Gente, essa é a resposta para Malaquias 3:10. Perceba que eu falei o gafanhoto, a chuva, cerrar é trancar a chuva. Quando em Malaquias 3:10 fala se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, está se referindo a esse texto. Bênçãos do céu é chuva. Repreender o devorador é repreender o gafanhoto e outras pestes que são nocivas aos homens e às plantas, certo? E ele diz assim, eu vou ler de novo para vocês. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consomam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Sararei a terra e deixar ela fértil de novo, certo, gente? E muita gente diz assim, não, mas por que Malaquias 3:10? Por que Malaquias 3:10? E, gente, parem com isso. Quando a Bíblia diz assim ali, olha, em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas, ali é do Testamento Antigo. Para a gente não seria válido mais hoje em dia, certo? Eu vou ler para vocês por que não seria válido mais hoje em dia. Só que ali também temos uma repreensão para os líderes que estavam retendo os dízimos e não estavam repassando os dízimos para os pobres, para as viúvas. Também tem essa parte ali em Malaquias 3:10, mas ninguém vai falar igual eu estou falando para vocês. Por quê? Porque eles são cães gulosos que não se podem fartar de dinheiro. Eles querem dinheiro de qualquer jeito, até vendendo a palavra do Senhor, certo? Então vamos ler aqui eu li agora em 2 Coríntios. Vamos ler em Hebreus 7:5, que agora eu vou explicar para vocês por que o dízimo não seria válido para hoje em dia. Não é válido para hoje em dia, com toda certeza. Não é válido por isso, certo? Em Hebreus 7:5, a Bíblia diz assim, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Gente, lembrem bem desse versículo. Entre os filhos de Levi tem ordem de tomar os dízimos. Só entre os filhos de Levi. Não tinha ninguém da tribo de Ruben que recebia dízimo. Não tinha ninguém da tribo de Naftali que recebia dízimo. A tribo de Levi, ela passou a receber dízimo porque ela não ganhou herança. Ela foi uma tribo que ficou para cuidar das coisas do Senhor. Elas ficou para cuidar do templo. Por isso elas não ganharam terras e tinham ordem de receber os dízimos dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos ombros de Abraão. E o texto continua. Mas aquele cuja a genealogia não é contada entre... até qual? Só o 5, né? Desculpa, gente, eu ia ler demais, mas vamos aqui. Agora vamos ler aqui em Hebreus 7:12, que eu vou explicar para vocês porque 7:12, né? Sim, tá aqui. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Gente, esse versículo é claro, porque temos um sumo sacerdote hoje em dia que não veio da tribo de Levi. Esse texto está se referindo a Jesus Cristo.
que não veio da tribo de Levi, por isso não tem autoridade de tomar o dízimo. Eu vou ler de novo o versículo para vocês compreendam. Bem claro. A Bíblia diz assim, ó: porque mudando-se o sacerdócio, se faz também necessariamente se faz também mudança na lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ninguém da tribo de que Jesus nasceu servia ao altar, servia no templo. Por isso, a tribo não tinha autoridade para tomar dízimo. E Cristo veio dela, sem autoridade para dízimo. Continuando, porque visto, até o qual? 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Cristo veio da tribo de Judá, gente. Sem autoridade para tomar dízimo, porque Cristo viveu na lei do Pai e o sacerdócio foi mudado, certo? O sacerdócio, quando Cristo veio para a terra, ele servia a lei do Pai, e o sacerdócio foi mudado. Agora temos um sumo sacerdócio que não arrecada dízimo. Ele não arrecada dízimo porque não veio da tribo de Levi. E a ordem do Pai era: dentre os filhos de Levi tem autoridade de tomar o dízimo. Por isso, gente, não devemos, não podemos, é proibido. O que não é proibido, não é lícito se fazer. Gente, tem gente que se arrisca, mas um dia vai prestar conta com Deus. O meu primeiro versículo que eu li na minha vida foi em Lucas 12, do 19 ao 21, que diz assim, olha, Lucas 12, 19 ao 21, que diz assim: então direi a minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, comer, beber e regalar-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Gente, o que a gente preparou durante a nossa vida, para quem é? Para Deus ou para o outro? Por quê? Porque a Bíblia diz que não devemos fazer coisas que a Bíblia não manda. Deus não manda. Se nós estamos extorquindo nossos irmãos e agora aprendemos que é errado, nós temos que parar. Eu sempre falo a seguinte frase. Se você morava com seu pai e ele roubava e você aprendeu a roubar, você aprendeu porque seu pai, a vida dele era isso, certo? Só que se um dia você aprender que roubar é errado, você não deve mudar, você deve mudar, gente. Então, se você aprendeu alguma coisa sobre a Bíblia e depois descobriu que é errado, você deve e tem que mudar. Caso contrário, o castigo dos tais será muito pior. A Bíblia diz que o castigo dos tais que ensinam coisas erroneamente serão muito piores. Serão muito pior. Gente, agora vamos para Gênesis 14, 18. Que a Bíblia diz assim, olha, 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Gente, vou explicar uma coisa para vocês aqui. Existe uma coisa na Bíblia que chama-se orador. Na Bíblia, em todo livro de poesia, toda escritura, tem uma coisa que chama-se orador. Orador é a pessoa que está falando. Quando o orador está falando que não tem um ponto final, significa que o que vem antes do ponto final é frase do orador, é frase de quem está falando.
ainda de quem está falando, certo? Então, gente, quando você lê esse texto aqui, ó, e deu-lhe o dízimo de tudo, ponto final. Quem está dentro desse contexto aqui ainda é o orador, ainda é o Melquisedeque. Então, quem deu o dízimo aqui? Melquisedeque, certo? Porque ele ainda é o orador, certo? E eu vou explicar e vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Não, mas eu aprendi que o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo o quê? Eu vou explicar para vocês direitinho. É até o qual esse? 24. Até o 20, né? 4. 24. Eu vou explicar para vocês direitinho por que não foi Abraão quem deu o dízimo, certo? Deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas. Dá-me a mim as almas e a fazenda tomai para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Gente, aqui temos o rei, para que não diga, eu enriqueci a Abraão, ainda falta o 24. Salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões, que comigo foram andear. Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gente, aqui Abraão está dizendo assim, olha, eu não quero nada seu, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Dá somente a parte dos mancebos que foram guerrear comigo. Dá a parte deles. A parte de Manre, a parte de Escol, Manre, e esses tomem o que lhe for justo, certo? Mas Abraão não aceitou os espólios de guerra, porque tudo que você ganha em uma guerra chama-se espólio, certo? Espólios de guerra. Então Abraão ele não aceitou os espólios de guerra. No texto anterior aqui, gente, sobre Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era um rei e pegou pão e vinho e foi até Abraão. E lá ele disse, olha, bendito seja o Abraão, que Deus entregou os inimigos em tuas mãos, e deu dízimo de tudo. De tudo o quê? Quem levou pão e vinho? O que era dízimo na época? Era comida, certo? Então, quem levou pão e vinho para comer com Abraão foi Melquisedeque. Então, quem estava levando o dízimo era Melquisedeque, certo? Isso é uma coisa que muita gente não vai explicar. Eu não tenho estudo. Só que Deus me deu um dom de entender e compreender o que está sendo dito, certo? Porque eu paro, eu leio uma palavra um dia, 10, 20 dias, a mesma palavra para tentar compreender ela. Quando Deus não me dá, eu simplesmente guardo ela e espero que um dia Deus me dê a sabedoria sobre aquela palavra. Em Salomão ele diz assim, olha, não busque sabedoria além do limite, porque você pode se entorpecer. Quando eu vejo que o meu intuito de achar aquela resposta está demais, eu paro e vou em busca de outras coisas. E um dia, quando Deus vê que é a hora, ele me dá aquela resposta. Isso deveríamos fazer nós todos, certo? Então vamos ler aqui agora que seria a resposta desse aqui, certo? Hebreus 7:4. No livro de Hebreus 7:4, a Bíblia diz assim, ó: considerai, pois, que grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra, certo, gente? Gente, temos uma coisa na nossa Bíblia que nós temos que estudar bem para dizer, sabe? Só que esse texto aqui
está dizendo que grande era a pessoa que ele se refere a Melquisedeque, que até Abraão deu o dízimo de todos os espólios de guerra. Só que se você for ler aqui em Gênesis, Abraão diz claramente: olha, eu não quero nada teu, para que não digas eu enriqueci Abraão. Ou seja, se ele não aceitou os espólios de guerra, como que ele poderia dar 2 espólios de guerra, se ele não aceitou? Gente, isso é uma pergunta que muita gente não me respondeu ainda, sabe? Eu não conseguia ninguém ainda para me dizer isso. Porém, é igual eu falei para vocês, temos coisas na nossa Bíblia que foram mexidas. Não estou dizendo que esse versículo é falso, mas eu estou dizendo que eu vou deixar essa pulga na orelha de vocês para vocês estudar e tentar buscar igual eu busco, certo? Então estudem o que isso aqui quer dizer, porque se Abraão não aceitou os espólios de guerra, como ele poderia ter dado dízimo dos espólios de guerra, certo? Então, gente, essa é uma pergunta que ninguém consegue me responder. E pelo que eu entendo, o dízimo era comida. E quem levou pão e vinho foi Melquisedeque. Logo vem a ser que quem deu o dízimo foi Melquisedeque, certo? Vamos para o penúltimo versículo, que está aqui em 1 Timóteo 1,13. Gente, eu espero que tudo que eu passei para vocês aqui agora, vocês venham compreender. Desculpa se eu não tenho uma boa pronúncia, desculpa se eu não tenho um ensino alto, mas eu espero que vocês compreendam, porque Deus me deu essas palavras. Eu estudei a respeito sobre isso, e as pessoas dizem: não, mas eu já fiz teologia, porque eu fiz teologia, e a teologia, sim, a teologia pode dizer o que ela quiser, mas a minha Bíblia e a sua diz outra coisa. A minha Bíblia diz que para hoje em dia é proibido o dízimo. A minha Bíblia diz que para hoje em dia é proibido extorquir. É proibido extorquir, igual as pessoas andam extorquindo os membros das igrejas. Sabe, as pessoas as pessoas dizem: não, vou dar um presente para o meu pastor. E ele doa um paletó novinho, um blazer, uma calça, mas passa num carro e vê um mendigo morrendo de frio, mas não tem coragem de tirar o casaco e doar para aquele mendigo. As pessoas doam para o pastor que tem 30 ou talvez 60 dentro do guarda-roupa, mas ele não doa para aquele mendigo que está passando frio na rua, certo? As pessoas ficam com esse intuito de se trancar não, eu sou de tal religião. Gente, religião quer dizer religar-se, conectar-se de novo com Deus, como Adão foi um dia, certo? Esse negócio de religião, isso não existe. Existe a Bíblia a ser lida e compreendida, certo? E se trancam nesse mundinho e dizem assim: não, porque eu não posso ir ali para pregar porque ali tem uma pessoa que bebe. Não, eu não posso ir ali porque lá em Mateus diz assim: olha, não se assente na roda dos escarnecedores. Gente, aquele versículo, ele diz assim: não se assente, ou seja, não faça parte. Não faça parte. Mas se eu não for ali pregar para eles, quem vai? Parem e se pergunte, gente, quem vai pregar para aquelas pessoas? Tem que ter alguém que vá, certo? Caso contrário, eles morrem sem ter ouvido a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: olha, se Deus mandar você falar e fazer alguma coisa e você não for, o sangue daquela pessoa que morreu pode recair sobre suas mãos. Ou seja, você pode ser culpado da morte espiritual daquela pessoa. Então, gente, que possamos parar com isso, dizer: não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Nós podemos ir até elas e pregar para elas. Não podemos fazer parte, entendeu? Não podemos fazer parte. É isso o que aquele versículo quer dizer, certo? E o penúltimo versículo está em 1 Timóteo 1,13, que diz assim, olha, 1,13, diz assim: e vós, irmãos, não vos
É isso? Aqui está em Tessalonicenses, 1 Timóteo. Ah, tá aqui, desculpa, gente. Paulo ele diz assim, gente, em 1 Timóteo 1:13, ele diz assim, ó: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Gente, em outras palavras, em algumas traduções está escrito dessa forma: antes eu era perseguidor do povo de Deus, mas Deus me perdoou, porque eu fiz por ignorância. Ou seja, gente, a partir do momento que você pratica uma coisa sem saber que ela é errada, Deus pode e vai te perdoar. Porém, a partir do momento que você pratica uma coisa sabendo da verdade, Deus não vai te perdoar, porque você está fazendo, pecando e pecando todo dia. A partir de hoje, quando você levar o dízimo para a igreja, você vai lembrar de um irmão que não tem estudo, mas que um dia falou para vocês: olha, a partir do momento que vocês praticam o que sabem que é errado, Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar. Está aqui bem explicado que só quem podia tomar dízimo era da tribo de Levi. Ah, mas porque eu sou levita eu canto na igreja? Não, é da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi para ter autoridade para tomar o dízimo? Ninguém. Então, para hoje em dia, gente, podemos dar 10, podemos dar 5, podemos dar 50. Nós podemos dar quanto a gente quiser, mas não um preço estipulado por alguém. Não podemos, não devemos, certo? E o último versículo, gente, está em Naum 1:3. Naum 1:3, que a Bíblia diz assim, olha: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Gente, Deus não tem o culpado por inocente. O culpado para Deus é culpado. O culpado para mim tem que ser culpado, certo? Então, a partir do momento que você conhece a verdade e pratica a mentira, Deus vai cobrar de você, porque ele não tem o culpado por inocente. Certo, gente? Deus não tem o culpado por inocente. Um dia, se você continuar praticando essas coisas, um dia Deus vai te perguntar: mas você não leu Naum, que diz que Deus não tem o culpado por inocente? Você não leu Paulo, Timóteo, que diz assim, olha, eu era perseguidor, mas Deus me perdoou, porque eu fiz sem saber. Mas a partir dali você sabia e continuou praticando, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Me desculpa se eu falei alguma coisa que magoei alguém. Só que, gente, para muitas coisas não tem meio termo. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Em João 6:64, a partir do 64, a Bíblia diz que Cristo estava pregando e alguém diz assim: olha, duro é o teu discurso. Gente, Jesus não pregava igual muita gente pensa, com palavras suaves, muitas das vezes. E a pessoa diz assim: duro é o teu discurso. E a Bíblia diz que dali para frente muitos se dispersavam e iam embora. E Jesus Cristo, olhando para os 12, disse: vocês querem ir com eles? E Pedro, tomando a palavra, diz: mestre, para onde iremos? Só tu tens a palavra. Então, gente, Cristo não pregava muito igual coitadinho, igual muita gente pensa. Pregava duro. Me desculpa se eu fui duro em algumas partes, mas tem coisa que tem que ser dita. Espero que vocês tenham compreendido e que fiquem na paz de Deus.